Em uma manhã comum de 1911, um dos museus mais famosos do mundo estava tranquilo, com seus funcionários ocupados trabalhando na limpeza e manutenção do lugar, preparando o local para receber os visitantes mais tarde. Seguranças fazem a ronda para garantir a proteção de diversas obras de artes que estão guardadas no Museu Francês. Um homem estranho entra e veste um uniforme branco, se misturando entre os funcionários e caminha calmamente pelos salões até uma certa pintura. Sem pressa, ele remove um certo quadro da parede, esconde sob o uniforme branco e simplesmente desaparece. Por 28 horas, ninguém percebeu que a obra de Leonardo da Vinci foi roubada e não haviam pistas de quem cometeu esse crime. Quando o desaparecimento da Mona Lisa foi descoberto, o Louvre entrou em caos. A polícia revistou cada canto do museu e interrogou vários suspeitos. Até Pablo Picasso foi detido e levado para interrogatório. Mas o verdadeiro ladrão, que burlou a segurança e enganou até os investigadores, estava longe de ser um gênio do crime. O que ele faria depois do roubo foi tão inacreditável que acabou se tornando um herói nacional. Essa é a história do maior roubo de arte de todos os tempos. E para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo, na época que a pintura foi parar no Louvre. Após a queda de Napoleão em 1815, a obra, intitulada Mona Lisa, foi transferida para o Louvre, o maior museu do mundo. O Louvre atraía milhões de visitantes e turistas de todas as partes do mundo. Parecia o lugar mais seguro possível para uma das artes mais valiosas do movimento auto-renascentista. Mas no início do século XX, ninguém esperava que algo inacreditável fosse acontecer. O museu contava com vigilantes, mas em quantidade bem reduzida. A maioria dos seguranças eram funcionários comuns, que dependiam de patrulhas regulares para evitar furtos. Na época não havia segurança armada ou sistemas modernos de vigilância eletrônica. Como o Louvre já recebia muitos visitantes, os seguranças se concentravam em observar as pessoas nos corredores, mas o controle não era tão rigoroso como é hoje. Então, como um ladrão conseguiu roubar esse quadro? Simples. Ele explorou as falhas de segurança e aproveitou que a Mona Lisa ocupava um espaço discreto e quase esquecido no museu. Na época, o museu não tinha câmeras, sensores de movimento ou alarmes. Toda a segurança dependia da presença física de pessoas. A Mona Lisa estava exposta de maneira simples, pendurada como qualquer outra pintura, sem vitrine ou proteção especial. Agora, era preciso alguém com coragem o bastante para explorar esse cenário cheio de falhas. E o italiano Vincenzo Perugia era essa pessoa. Ele tinha trabalhado no Louvre como instalador de quadros. Ele tinha trabalhado em diversas áreas da pintura, incluindo restauração de obras. Após anos fazendo pequenos trabalhos, chegou ao Louvre, onde era responsável pela instalação e manutenção das exposições. Isso lhe dava acesso a diversas áreas do museu, incluindo aquelas onde estavam as obras mais valiosas. Perugia chegou até a trabalhar na embalagem de vidro que deveria proteger a Mona Lisa da poeira e umidade. Ele conhecia os corredores do Louvre como ninguém, sabia os horários de menor movimento e como se deslocar sem levantar suspeitas. Esse conhecimento foi essencial para seu plano. Na manhã de 21 de agosto de 1911, uma segunda-feira, o Louvre estava fechado para limpeza e manutenção. Os corredores estavam vazios e apenas alguns funcionários realizavam suas tarefas. Perugia sabia que o porteiro tinha um sono pesado. Então, por volta das 7 da manhã, fingiu estar de ressaca e com dor de cabeça e dizia ao seu companheiro de quarto que daria uma volta. Ele entrou pela porta por onde os outros trabalhadores do Louvre entravam e vestiu um dos aventais brancos que os funcionários do museu costumavam usar, se camuflando entre os trabalhadores. Ele foi até o Salão Carré, onde a Mona Lisa estava exposta ao lado de outras obras, o Casamento Místico de Antônio da Correggio e a Alegoria de Alfonso Davalos de Tiziano. Ele levantou a pintura dos 4 pinos de ferro que prendiam a parede, removeu a moldura e a caixa protetora e escondeu esses elementos atrás de outras obras armazenadas na escada. Mas havia um problema. Perugia era baixinho e tinha apenas 1,60 metro de altura, e a Mona Lisa mede aproximadamente 80 centímetros. Ele não conseguia esconder a pintura sob o avental. Para contornar isso, enrolou o quadro no avental e o colocou debaixo do braço. Quando tentou sair, ficou preso em uma porta de serviço que estava trancada. Um encanador, sem saber de nada, pensou que era um colega de trabalho e destrancou a porta para ele, o ajudando a escapar do museu sem levantar suspeitas. Já seguro, nosso ladrão foi para casa e escondeu a Mona Lisa em um baú debaixo da cama. Depois, dormiu tranquilamente. Na cabeça dele, a primeira etapa da missão estava cumprida. O roubo só foi descoberto no dia seguinte, depois de 28 horas, quando um pintor chamado Louis Behroud, que ia copiar a Mona Lisa, percebeu que a obra havia desaparecido.
A notícia se espalhou rapidamente e Paris entrou em choque. E sabe o que é curioso? Muita gente acha que a Mona Lisa já era a pintura mais famosa do mundo, antes do roubo. Mas não era. O que realmente a tornou famosa foi justamente o roubo. A intensa cobertura da mídia fez a Mona Lisa se tornar um fenômeno mundial. Sua imagem passou a aparecer em noticiários, caixas de chocolate, cartões postais e anúncios. Depois do roubo, multidões começaram a lotar o Louvre, não para ver a obra, mas para olhar o espaço vazio onde ela ficava. Enquanto isso, Perugia mantinha a Mona Lisa escondida em seu apartamento, esperando o momento certo para agir. Mas qual era sua verdadeira intenção? As respostas para essa pergunta levariam a uma série de eventos inesperados e manteriam o mundo imerso em suspense por mais de 2 anos. O caos no Louvre começou assim que perceberam que a Mona Lisa havia desaparecido. Imagina o desespero e a pressão que as autoridades estavam passando. A polícia francesa bloqueou as fronteiras, interrogou funcionários e revirou cada canto do museu em busca de pistas. Pelo menos 60 policiais estavam envolvidos na operação, e o principal investigador parecia confiante ao fazer essa declaração à imprensa. Le vol a eu lieu le jour de la fermeture. Nous savons qui est entré et sorti. Cette enquête ne prendra que 2 ou 3 jours. Mas ele estava totalmente enganado. Uma semana depois, o Louvre ainda estava fechado. A ideia era permitir que a polícia seguisse com as buscas, mas as respostas simplesmente não apareciam. Inicialmente, a suspeita era de que um grupo especializado em roubo de artes estivesse por trás do crime. A Gendarmeria Nacional, uma das principais forças policiais da França, começou a interrogar todos os trabalhadores externos do museu. Pedreiros, decoradores, vidraceiros, qualquer um que pudesse ter acesso facilitado àquela sala. E foi nesse processo que Vincenzo Perugia entrou na lista de suspeitos. Ele foi interrogado 2 vezes, já que era ex-funcionário do Louvre, mas surpreendentemente, a polícia não o considerou um suspeito sério. Mesmo depois que ele faltou a 2 intimações, a polícia foi até o apartamento dele. E quer saber o mais inacreditável disso? O detetive que o visitou chegou a escrever seu relatório em cima do baú onde a pintura estava escondida. Perugia saiu impune, e o caso seguiu sem solução. A verdade é que havia evidências que apontavam para os vidraceiros, mas a polícia simplesmente ignorou essa linha de investigação. Para piorar, Vincenzo deixou uma digital no vidro protetor da Mona Lisa, e seus registros já estavam arquivados devido a uma prisão anterior. Era só cruzar as informações, e o mistério teria sido resolvido. Enquanto isso, a imprensa transformava o caso em um verdadeiro espetáculo, e rumores malucos começaram a circular. Alguns diziam que o lendário ladrão Arsène Lupin estava por trás do roubo. Os jornais, doidos para bater o recorde de vendas, passaram a oferecer recompensas por qualquer informação. Mas isso não foi uma boa ideia. Durante 2 anos, a polícia recebeu centenas de informações e pistas falsas. Sem saída, as autoridades passaram a investigar a possibilidade de que uma quadrilha especializada estivesse por trás do crime. A teoria era de que colecionadores milionários poderiam ter encomendado o roubo para exibir a Mona Lisa em coleções particulares, longe dos olhos do público. Mas, do outro lado dessa história, o verdadeiro culpado seguia sua vida normalmente. Durante 2 anos, Vincenzo Perugia manteve a Mona Lisa escondida dentro do baú em seu apartamento em Paris. Mas afinal, qual era o plano do ladrão? Como ele pretendia levar a Mona Lisa para fora da França sem ser descoberto? Vincenzo estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, virando a investigação de cabeça para baixo e revelando para o mundo todo a verdade por trás do desaparecimento. O italiano, movido por um fervor nacionalista, acreditava que a obra-prima de Leonardo da Vinci pertencia à Itália. Seu plano era simples: repatriar a pintura e obter algum lucro com isso, já que tinha feito o trabalho sujo. Em novembro de 1913, embarcou em um trem para Florença com a obra escondida em sua bagagem. Depois de pesquisar alguns anúncios no jornal, entrou em contato com Alfredo Geri, um vendedor de antiguidades florentino. Ele enviou uma carta dizendo que seu nome era Leonardo e que estava em posse da Mona Lisa, fazendo uma proposta de 500.000 liras como recompensa pelo quadro. Geri ficou muito desconfiado e consultou Giovanni Poggi, diretor da Galeria Uffizi, e juntos marcaram um encontro com o tal Leonardo. No dia 10 de dezembro de 1913, no quarto de hotel do ladrão, os 2 especialistas em arte imediatamente perceberam que não estavam em frente a uma das muitas falsificações que circulavam naquela época. Poggi examinou cuidadosamente a obra, comparando selos e marcas para confirmar sua autenticidade. Fingindo interesse para ganharem um pouco de tempo, eles convenceram Perugia a deixar a pintura sob seus cuidados para uma verificação mais detalhada. Ele acreditava estar prestes a realizar seu plano patriótico e lucrativo, mas confiou nos especialistas errados.
Assim que deixou o local, Podi e Geri alertaram a polícia italiana. A prisão de Vincenzo foi rápida e sem resistência. A Mona Lisa, agora encontrada depois de 2 anos, foi exibida na Galeria Uffizi antes de retornar ao Louvre em 4 de janeiro de 1914. No tribunal, Perugia alegou que roubou a Mona Lisa por patriotismo, querendo devolver à Itália uma obra que, segundo ele, havia sido saqueada por Napoleão. Mas essa alegação tem alguns furos, e existem 2 teorias que explicam a real motivação do roubo da Mona Lisa. A primeira é que, em suas próprias palavras, Perugia afirmou no tribunal: Sono italiano e non voglio che il dipinto torni al Louvre. Mas aqui ele cai em contradição. Se o objetivo fosse apenas patriotismo, por que não doou a obra a um museu italiano, em vez de tentar vendê-la para um vendedor de antiguidades? Se a sua intenção era realmente fazer dinheiro, poderia ter levado um diamante de 140 quilates do Louvre, ou ter roubado objetos de ouro e derretê-los sem deixar rastros. Mas seu foco estava na Mona Lisa. Antes do crime, ele já anotava nomes de bilionários como John Rockefeller e Andrew Carnegie, talvez potenciais compradores. A segunda teoria sugere que o golpe foi arquitetado por Eduardo de Valfierno, um vigarista que contratou o falsificador Yves Chaudron para criar réplicas da Mona Lisa. A ideia seria tornar as cópias ainda mais valiosas ao fazer o original desaparecer. Mas isso não importa porque o tribunal considerou a alegação de Perugia e, levando em conta sua saúde mental, foi condenado a 1 ano e 15 dias de prisão. Após apelação, a pena foi reduzida para 7 meses e 8 dias. Na Itália, ele não foi visto como um criminoso, mas como um herói nacional, embora sua fama tenha acabado rápido e ele tenha caído em esquecimento, especialmente com a chegada da Primeira Guerra Mundial em 28 de julho de 1914. Se gostou desse caso criminal, tem outro crime famoso que também abalou a Europa em 1983, com o sequestro do Rei da Cerveja e um pedido de resgate milionário. Aproveite e assista agora.